Olá, pessoas! A receptividade do último vídeo foi incrível. A quantidade de amor que eu recebi pelo fato de eu ter acabado me emocionando no final do vídeo passado foi incrível. Fez eu me sentir muito bem. E eu queria que, por causa da temática desse vídeo que a gente está começando agora, eu não causasse emoções justamente contrárias a que eu causei no vídeo anterior em todo mundo, porque a gente vai estar falando de política. Mas eu vou tentar pegar o mais leve possível para o vídeo ficar realmente leve, porque o assunto, ainda mais na atual conjuntura, não deixa de ser pesado, né? Mas vamos lá iniciar mais um capítulo. Então, antes da gente começar a leitura desse novo capítulo, gente, se inscreve no canal, dá like, ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos vídeos novos, tá bom? Então vamos lá. Projeto Diário Visual, o G em Questão, capítulo 10. A necessidade do conhecimento político para o LGBT. Já não deveríamos ter mais dúvidas de que nem tudo que reluz é ouro. E o ponto crucial dessa edição ficou por conta da entrevista com um deputado federal da ala conservadora que tentava aprovar uma lei que beneficiava casais homossexuais. A matéria é essa aqui, a entrevista. Antes de tratar do assunto, é importante trazer à memória toda a nossa história de luta e sofrimento através das perseguições sempre entranhadas na sociedade. Lembrar de quem sempre lutou por nós, dos movimentos, dos militantes e da importância de cada passo dado que nos serve de inspiração para estarmos atentos nas escolhas que possamos vir a fazer. Se depois de uma história tão longa de sofrimento, não nos tornarmos mais espertos com as nossas escolhas, infelizmente não teremos ninguém para culpar lá na frente a não ser nós mesmos. A gente vive num mundo muito oportunista. Se a gente não souber ler as entrelinhas, ficaremos sempre num círculo vicioso de autossabotagem que nunca nos levará para frente, mas sempre ao retrocesso. A entrevista trata da aprovação de um projeto, o Pacto de Solidariedade, uma regulamentação perante a lei que garante benefícios sem ser dirigidos apenas a duas pessoas do mesmo sexo. Quaisquer duas pessoas poderiam fazer o contrato. E vale ressaltar a inserção da cláusula que expressava a proibição da adoção pelos parceiros e a mudança de nome. Em certa parte da entrevista, a fala: a intenção é que a lei beneficie o gay e também o não gay. Se não for lida e interpretada com muito cuidado, a comunidade acha que está sendo beneficiada de alguma forma, cria empatia com o político em questão e acha que está votando em alguém que está lutando por você. Em meio a tantas malícias sociais às quais estamos inseridos, temos que estar muito mais espertos do que isso. Partindo do ponto de vista que os heterossexuais já têm direito a casamento civil e religioso, como uma lei estaria ajudando de forma igual tanto héteros quanto homossexuais, quando eles já têm direitos e nós não? Se pensarmos com cuidado, fica claro que essa lei, por mais que tente se escorar no termo gay para que nos tragam para a discussão, em nada realmente tem a ver com a causa. A ideia política oportunista é muito inteligente em nos fazer acreditar que estamos sendo beneficiados para angariar empatia e votos da comunidade, que é muito grande sim, expressiva e faz bastante diferença na contagem final para decidir uma eleição. Mas depois de tantos anos de história e lutas, não deveríamos mais agir como pombos, que na primeira migalha sabe-se lá de quê, já vai correndo para comer como se fosse uma iguaria. A lei nada mais se tratava de um contrato formal de negócio. Em momento algum nos concedia direitos civis similares a uma união com os direitos que os héteros têm quando se casam. A inserção do termo beneficiar gays é só mais uma armadilha social para tentar nos fazer sentir importantes quando na verdade não tem ninguém mesmo olhando por nós. O projeto não dava direito à troca de nome e nem a possibilidade de adoção. E na entrevista ele ainda fala: o contrato pode ser feito entre dois amigos, até entre mãe e filha. Como esse contrato não se baseia num vínculo afetivo, caso seu parceiro morra, você não está assegurado 100% se a família dele tentar requerer, perante a justiça, parte de tudo que vocês construíram juntos. Esse pacto não é um casamento. É um simples contrato que estabelece direitos mínimos. Enfim, como eu não estou aqui para botar música para maluco dançar, muito menos político, a questão importante a levantar é a necessidade de estudarmos a vida política de quem estamos pensando em depositar alguma confiança. Não importa se o político é homossexual ou hétero. O que importa é a índole do indivíduo, porque oportunistas têm sim de qualquer orientação sexual. O que temos que confrontar nesse ponto são os projetos e a história política de cada um.
Não podemos mais viver na ignorância, arriscando o voto, porque nosso descaso arrisca vidas. As nossas vidas e daqueles que amamos. Tem assuntos sociais que são chatos? Tem. Mas vale o esforço de vencer nossas barreiras e lá na frente sentir o prazer em saber que seremos tratados como iguais, pois nós merecemos isso por direito. É para vocês terem uma noção. Essa revista de 99, e nessa época a Marta Suplicy já tentava implementar uma lei de união estável homoafetiva, considerando o casal como família. Mas ela não conseguiu voto, não conseguiu apoio e acabou isso ficando esquecido. Demorou 12 anos, de 99, só em 2011 que o STF conseguiu regulamentar a união estável homoafetiva como uma união familiar e, dando direito a quem deveria direito, né, no caso. E eu e o Rafa, a gente se casou em janeiro de 2019. Não faz essa cara não, deixa eu pensar. E, assim, quando a gente casou, na verdade, quando eu pedi ele em casamento, era uma coisa muito nossa, porque a gente nunca pensou em fazer festa e essas coisas todas, porque a minha família é do Rio, a família dele é de São Vicente, e a gente mora longe de todo mundo, porque a gente mora no interior de São Paulo. Então, para juntar todo mundo seria muito complexo. E no meu desejo de viver a nossa verdade, eu acho que o casamento em si, festa, é uma coisa que a gente pode celebrar e fazer quando a gente tiver a oportunidade. Mas o testificar a nossa união e o que isso é válido pra gente, que significa pra nós dois, emergiu muito forte nos nossos corações, em janeiro de 2011, quando eu pedi ele em casamento em Capitólio. Janeiro de 2011? Ai, gente, agora perdi o vídeo todo. Gente, eu juro que eu sou melhor com datas do que isso, tá? É o nervoso que tá gravando. Eu pedi ele em casamento em janeiro de 2019, em Capitólio, porque é um lugar muito especial pra gente, porque foi uma das primeiras viagens que a gente fez em 2017 juntos, que foi muito significativa. Então, como a gente teve a oportunidade de viajar pra lá de novo com um casal de amigos nossos, Jaque e Ricardo, então eu aproveitei e organizei com eles a gente chegar cedo numa cachoeira que era específica pra gente chegar antes e eu poder fazer tudo do jeito que eu queria. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link do vídeo do pedido, que tem lá no meu Instagram, o videozinho com a música, a nossa música, ai eu amo esse vídeo. E pra vocês verem, o quanto que foi importante pra gente. E só que ficou aquela, assim, é um ato simbólico maravilhoso pra gente saber que pra gente é aquele dia, sabe? Dia 20 de janeiro de 2019. Só que perante a lei, a gente vendo junto, a gente acabou tomando certas precauções também. E em 20 de março de 2019, a gente foi no cartório e conseguiu a nossa união estável. Então, gente, por mais chato que seja pensar em política, tudo, nosso acordar, dormir, o nosso viver, o nosso ato civil, tudo envolve política. Então, é muito importante, sim, por mais chato que seja, que aos pouquinhos a gente vai inserindo isso no nosso cotidiano para a gente entender que a gente tem muita responsabilidade, sim, com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mas chega de falar de política e vamos falar das outras coisas que continham dentro da revista. Nessa edição, a seção vídeo estava recomendando o filme Wilde, de 1997, que foca na vida particular do famoso escritor Oscar Wilde, por volta de 1890, quando começa a descobrir e vivenciar sua homossexualidade, sendo levado a um caminho de paixões, muitas vezes por jovens rapazes que o fazem tomar atitudes pouco sensatas em relação ao amor próprio. O filme mostra a realidade opressora e as consequências de ser homossexual naquela época. Essa é uma dica válida, né, para que tenhamos mais contato com a realidade de anos atrás e o quanto devemos ser gratos hoje por pessoas que tiveram coragem de abrir caminho na nossa luta por dignidade. O filme conta com breves aparições de Orlando Bloom, de Piratas do Caribe, e Adam Garcia de Showbar, ambos no início de carreira. E o elenco principal conta com Stephen Fry, Jude Law, Michael Sheen e Ian Gruffudd. Partindo para a seção e-mail, uma entrevista com Joe Landry, um dos criadores da publicação americana The Advocate, uma das primeiras, se não a primeira revista gay daquele país e possivelmente do mundo.
A criação se deu em 1967 e nasceu do cansaço de ser incomodado por ser gay e a necessidade de combater a discriminação com a disseminação de informações de gays para gays. Com o passar dos anos, chegaram ao status de imprensa séria, engajada e corajosa, a ponto de conseguir fechar contratos publicitários com grandes marcas para anúncios em suas publicações, tarefa árdua que a própria G Magazine dificilmente conseguia burlar. Por exemplo, a The Advocate é uma revista americana e eles alcançaram um status que eles conseguiram atrair publicidade aberta para a revista e de nomes de empresas muito grandes, né? Mas, por exemplo, a G Magazine em 16 anos, raríssimas foram as vezes que grandes empresas quiseram anunciar nas páginas, o que levava a ela a constantes crises e possibilidade de fechamento. Muitos leitores reclamavam dos anúncios da revista, que sempre eram de termas, saunas, boates, produtoras de filme pornô e sex shop, o que acabava não dando um ar muito glamourizado ao folhear a revista. A redação recebia cartas de leitores falando de publicações LGBT estrangeiras que tinham em suas páginas anunciantes como Armani, Dolce & Gabbana, Ferrari, e aqui só ficava a ideia que ninguém da comunidade consome esse tipo de produtos. A parte editorial evoluiu anos-luz com o passar dos anos. A diagramação chegou aos níveis de revistas internacionais, mas entre uma página e outra sempre nos deparávamos com propaganda de arte gráfica e visual bem duvidosos, mas a revista precisava se pagar. E se grandes empresas não queriam se comprometer com a causa, esquecendo que o público LGBT é de poder aquisitivo muito relevante na sociedade, a editora tinha que confiar nos seus fiéis anunciantes que estavam sempre do lado da causa LGBT. LGBT. Em comportamento, uma matéria sobre punk gay rock que vinha sendo conhecido como queercore. Mais uma vez a revista está tratando de outro tipo de diversidade dentro da comunidade, para provar que nem todo homossexual só é fã de diva pop. Eu sei que me comprometi em falar de todo o material editorial que tem dentro da revista, só que quando tem assuntos chaves muito importantes, eu prefiro focar na matéria que tratava desses assuntos e pro vídeo não ficar muito longo, eu acabo não conseguindo mostrar tudo. Mas, por exemplo, todas as edições, eu nunca falei isso antes, né? Tinha a seção estante, em que sempre eram dadas dicas de livros, né? Tanto que envolvesse a comunidade LGBT ou não, ou que fosse para agregar algum valor para as pessoas. O Globetrotter também tinha em todas as edições, sempre dando dicas de viagens para lugares distintos. Nesse caso aqui, essa edição era para onde, gente? Deixa eu ver. Corra que a virada do milênio vem aí. Já há poucas passagens ou pacotes turísticos disponíveis para o Réveillon 2000 e como parece que o mundo não vai acabar mesmo, apresse e escolha logo o seu roteiro se não quiser perder a festa. Então eram diversos destinos para você poder aproveitar a virada do ano 2000. Tinha seção beleza também, seção moda, que davam dicas para você cuidar da pele, do corpo, tipo de roupas, o que estava rolando no momento. E tinham bastante outras coisas também, porque como eu falei em outros capítulos, quase sempre tinha conto, e no final da revista sempre tinha plantão médico, onde tinha diversos profissionais da área da saúde, psicologia, jurídico, até padres mesmo que davam conselhos para diversos leitores que escreviam falando das suas problemáticas em cada assunto distinto. Então a revista ela tinha, o editorial era muito maior do que os ensaios dentro da revista e era um diferencial bem legal mesmo. Então, tinha todo o editorial e depois do editorial também tinham, lógico, os ensaios. E o desejo desse mês foi o argentino Juan Marcelo Escudeiro, que tinha como sonho morar no Brasil e ser ator. Ele chegou a trabalhar como modelo, morou no Brasil, mas hoje leva uma vida pacata, familiar e aparentemente de volta à Argentina. O ensaio de capa, a capa dessa edição aqui, edição número 22. Foi o Márcio Duarte, na época vocalista do grupo Desejo, que estava só começando e admite que aceitou o convite de posar pela necessidade de comprar um carro, pois já se tornava impossível transitar pela cidade de transporte público, visto que o seu irmão gêmeo, Vavá, estava fazendo um sucesso tremendo pelo Brasil com o grupo Cara Metade. Então, na época, ele fazia parte do Desejo, mas ele ainda trabalhava no banco. Então, tiveram que transferir ele de local dentro do banco para trabalhar, porque estava ficando impossível, porque todo mundo ficava achando que era Vavá. E ele contou numa entrevista uma vez, ele fazendo uma viagem, disse que foi impossível, então ele acabou aceitando o convite para conseguir uma graninha a mais para poder comprar um carro e poder burlar pelo menos essa problemática que ele estava vivendo.
Hoje em dia ele continua trabalhando com música, agora junto com o irmão. Há poucos anos eles deram uma entrevista onde ele fala com descontração e sem preconceitos como foi a experiência de fazer o ensaio, justamente numa praia, numa época bem fria. Sabendo-se como os ensaios eram feitos e com a desenvoltura dele em falar do assunto, fica meio difícil, tipo, não morrer de rir vendo o vídeo. Eu vou deixar o link da entrevista aqui embaixo para vocês darem uma olhada, e assim a gente terminou mais um capítulo. Eu acabei tentando ser mais sucinto nesse capítulo, porque a gente já tem vivido num mundo muito pesado, e a gente já tem, tudo tem sido política, sabe? E a gente tem vivido num momento onde isso tem sido um fardo muito grande pra gente. Mas, como chegou no capítulo 10 e era sobre esse tema, eu não ia pular por causa disso. Então, eu acabei falando e tentei falar o mais rápido possível, mas não deixar passar desapercebido a importância de se estar se informando e inteirado sobre esse assunto. Eu queria agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês darem um like, ativar as notificações, porque aí vocês vão saber sempre quando que vai estar saindo vídeo novo, bem que os vídeos sempre saem nas quintas-feiras à noite. Pode me seguir lá no Instagram, onde muitas vezes eu faço enquetes que vão ajudar para agregar valor e conteúdo aqui para o canal. Comenta e compartilhe o máximo que puder. Como a gente já está no 10º vídeo agora, é até legal às vezes ver as temáticas de cada um dos vídeos, que às vezes é interessante para mandar para pessoas específicas, porque vai agregar valor, né? Dependendo de cada assunto. Então é isso, pessoal. Obrigado e até já já.